Daniel 10:16 diz o seguinte, a partir do verso 16, quero ler a parte B com vocês. Então eu abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Amém? Amém. Pode tomar assento, por favor. Na semana passada nós fizemos uma abordagem relacionada ao poder de uma visão. Eu falei com vocês aqui dentro de um aspecto não figurativo, mas que em uma abordagem direta relacionada à visão que Deus nos deu para este tempo em nossa igreja. Vamos lá. Na semana que nos antecede, eu falei com vocês sobre o poder da visão. Como a visão precisa ser recebida por nós no que diz respeito ao fator direto dela, no aspecto de aplicá-la de forma efetiva, diária. Abordei com vocês algumas questões relacionadas a Deuteronômio 8, do verso 7 ao verso 9, do que diz respeito à visão que Deus deu por intermédio de uma palavra dirigida a Moisés, com relação a um apontamento profético de algo que viria a acontecer, relacionado a 7 frutos, e esses 7 frutos que aguçaram o desejo do povo, uma vez que o paladar, haja vista, ainda daquele tempo relacionado ao deserto, era um paladar aguçado ao conceito de escravatura. Pensando nisto, eu apliquei a vocês o fator diretivo do conceito de motivação. Falei a vocês sobre o efeito direto da satisfação relacionada ao poder de ampliar a visão e ter alcance dela. Falei também sobre o fato de que existem fatores, existem cenários, existem circunstâncias em que tudo que você já tenha experimentado pelo fator daquilo que é novo lhe alcançar, aquilo que você experimentava outrora, aquilo que era um hábito seu outrora, agora já não cabe mais no teu paladar, já não serve mais para você, porque o tempo é um tempo novo, porque a visão é uma visão nova, e porque também pelo fato de estarmos debaixo desta visão e querermos alcançar junto, dentro de um consenso relacionado a toda a unidade da igreja, nós acabamos por mudar o paladar, fica-se aguçado o paladar. Falei com relação também ao fato de nós termos o poder de aumentar a nossa capacidade para então aumentar o nosso desejo. Porque não adianta termos o desejo aumentado se a nossa capacidade, o nosso fator de aguçar o nosso desejo, por mais proeminente que ele seja, ele não estará relacionado a uma proeminência de sucesso se a nossa capacidade não for também em nível aumentado ao mesmo que diz respeito ao desejo. Falei com vocês sobre também o fato de nós termos uma amplitude relacionada à pessoa direta de Jacó, que fora um homem que teve visões, e essas visões deram a ele o poder e o respaldo para ele mudar nome de cidades, para ele mudar nome de locais, para ele mudar nome até mesmo de ambientes onde ele estava, e num consenso relacionado ao poder que ele recebeu por essa visão, ele também ter o seu próprio nome alterado pela visão que Deus lhe dera. Pensando nisso, eu terminei o assunto falando a vocês sobre o fato de que Davi, ele usou a mesma infantaria de guerra, o mesmo exército, a mesma capacidade bélica de guerra que Saul tinha. O que mudou não foi o exército, foi quem direcionava o exército, porque se outrora nós tínhamos um Saul que se escondia atrás do seu próprio trono, porque já não carregava mais a unção de Deus, agora nós temos um Davi que vai maximizar o potencial do povo, pegando a cabeça do gigante, levantando e dizendo: agora a visão mudou, a visão que eu estou apresentando a vocês é outra, e por ser outra, agora nós podemos juntos avançar, porque tudo muda dependendo de como é a sua visão, de como está a sua visão e do poder desta visão. Até aqui todos já perceptaram que eu apenas chovi no molhado, porque eu estou recordando vocês do que já lhes falei. Porém agora, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante, exatamente relacionado ainda sobre a visão.
Nesse aspecto, eu quero ter uma abordagem um pouco mais simples essa noite, para poder aguçar vocês a continuar querendo aprender mais. Note, eu abordei essa noite uma temária. A temária é o preço de uma visão. Este preço, ou a visão que está relacionada a este preço, está unicamente entrelaçada ao fato de que todas as vezes que nós temos uma visão, todas as vezes que nós temos da parte de Deus um apontamento de onde nós chegaremos, nós também temos que ter a disposição de morrer por esta visão. Não adianta de nada você viver uma vida aquém, você viver uma vida sem propósito. Nós precisamos ter uma visão, e essa visão precisa ser tão contundente que gere em nós o aspecto de até mesmo morrer por ela. Nós precisamos estar dispostos a morrer por aquilo que Deus falou que faria nas nossas vidas, ou que fará por intermédio das nossas vidas. Para isso, é necessário nós estarmos dispostos a vencer os obstáculos, a vencer o ambiente em que estamos, porque muitas pessoas acreditam que vão chegar em um lugar longínquo daquilo que Deus falou que os daria, mas não conseguem vencer a si próprios, não conseguem vencer as batalhas dentro da sua casa, não conseguem vencer as suas batalhas na sua carne, não conseguem vencer a si mesmo. Existe dentro do conceito judaico-cristão uma ideia de que quem não consegue dominar a si próprio não pode dominar a nada. Existe uma ideia, e isso é uma ideia também de parâmetro bíblico, que aquele que não consegue liderar a si próprio não presta para liderar ninguém e mais nada. E é exatamente pensando nesse aspecto que eu quero tentar de alguma forma trazer a vocês esta objetividade de querer avançar, mas acima de tudo, de estar disposto a vencer o ambiente em que se está, a vencer os obstáculos em que se está. Eu li um texto com vocês em Daniel 10:16, em que Daniel, ele vai fazer uma relação de sentimentos que estão envoltos à visão que Deus lhe deu, e ele chega a dizer que esta visão causou dores no corpo dele, que esta visão que Deus lhe deu fez com que ele perdesse todas as forças. Muito obstante ao fato de nós não querermos interpretar o texto, eu quero trazer a vocês a ideia daquilo que Daniel está passando. Daniel está dizendo o seguinte: a visão que Deus me deu dentro da Babilônia é uma visão relacionada ao futuro, é uma visão relacionada ao que está por vir. Os meus pés estão na Babilônia, mas a visão que eu estou tendo é uma visão que é de longo alcance, é uma visão futurística, é uma visão que vai acontecer. E é exatamente por este motivo que a visão gerou em mim dores, e dores que eu nunca senti. É exatamente por este motivo que esta visão tirou de mim todas as minhas forças. Note que o parâmetro que ele vai abordar está em dois aspectos. O primeiro parâmetro é o parâmetro daquilo que ele sentiu no corpo. O que é que ele sentiu no corpo? A força, ou melhor, as dores que sobrevieram por causa da visão. A segunda fórmula, ou o segundo aspecto relacionado a esta visão, é da ausência que ele sentiu no corpo. A ausência do que, pastor? A ausência de força para continuar. Ou seja, as dores que foram geradas e a ausência da força para resistir às dores. Daniel está declarando, olhe para mim porque eu estou pregando, nada pode tirar a tua atenção. Daniel está revelando que estas dores e que a falta de força se deu exatamente por causa da amplitude da visão, da grandiosidade da visão. E é exatamente com base nesse texto que eu quero tentar confortar você com relação a um aspecto. Pergunte qual? Pergunte qual? Todas as dores que nós tivermos que enfrentar com relação a serem acrescidas ou não, serem dores externas ou internas ou não, todas elas têm um apontamento. Qual, pastor? O apontamento de que tão grandes são as dores, tão maior será a visão que Deus nos dará para evidenciar. Para quem tem uma mente pequena, para quem veio de uma redoma que nunca foi ensinado, para quem tem dificuldade de entender que por mais que você goste de uma igreja pequena, de uma igrejinha, de um vilarejo, por mais que você goste de um lugarzinho pequenininho, de um lugarzinho minúsculo, talvez a tua mentalidade não alcançará a grandiosidade do que eu tenho para entregar. Porém, eu não vou mudar a tônica da minha mensagem. Deus disse para mim: aplique a visão que eu
te dei para esta cidade. E eu quero dizer a alguém que veio esta noite aqui, talvez sem entender em qual ambiente vai se colocar para executar parte desta visão. Assim lhe diz o Senhor: há para você uma oportunidade, há para você uma porta aberta. A questão é uma só: qual? Estar disposto a tirar estas máscaras que você carrega, estar disposto a arrancar essa escama que prende a tua visão e se atrelar à visão que Deus deu para este ministério. Você quer crescer, você quer evoluir, você quer avançar, então solte-se, desprenda-se para viver com base na visão que Deus nos deu. Essa visão está dando para Daniel um aspecto de que o sacrifício e o risco que ele está sofrendo, por mais que sacrifício e risco sejam co-irmãs, na aplicação da visão, elas são necessárias. O que a visão está dando para Daniel é algo que ele nunca tinha sentido antes. Acostume-se, porque todas as vezes que Deus nos der algo grande nas nossas mãos para conquistarmos, nós teremos dores que nós nunca sentimos antes. E é por isso que eu venho dizendo aqui neste púlpito, eu venho dizendo neste altar, eu tenho orado e pedido para Deus: Deus, levanta homens e mulheres que tenham coragem, que não tenham medo, que consigam encarar a circunstância, olhar para a circunstância e não abaixar a cabeça. Gente mole não vai ficar, gente fraca não vai resistir, gente que qualquer vento joga ele de um canto para outro não vai suportar. Agora, quem está disposto a sacrificar a si próprio, quem está disposto a comer, essa mensagem não é para quem masca chiclete no culto, essa mensagem não é para quem fica comendo salgadinho, enquanto essa mensagem aqui é para guerreiro, essa mensagem aqui é para quem ama a Bíblia. E eu vou falar o que Deus está me mandando. Deus vai levantar um povo aguerrido, preparado e pronto para a visão ser executada. Esta cidade. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Os riscos, as dores, os sacrifícios serão totalmente diferentes daquilo que você já sentiu até então. Por quê? Porque nós somos muito pretensos a ficar naquilo que é confortável, naquilo que é previsível, naquilo que a gente já imagina que possa acontecer. Nós somos pretensos e muito normal isso acontecer. Você é ser humano, é muito normal acontecer este resultado com relação ao incômodo. Por quê? Porque Deus, quando quer que nós venhamos a sair da nossa redoma, quebrar o ciclo que está sobre nós, ou que está ao nosso entorno, Ele vai gerar em nós o aspecto de decisão sacrificial, o aspecto de decisão de risco. E exatamente por ser confortável o lugar que já estamos por conhecê-lo, exatamente por ser previsível o ambiente em que estamos, a partir de então eles se tornam desnecessários. Por que desnecessários, pastor? Por que desnecessários, pastor? Exatamente pelo fato de que ele é contrassensual ao que Deus está dizendo, ele é contraponto ao que Deus está requerendo de nós. Por quê? Exatamente porque uma vez que eu fico no que é confortável, naquilo que é previsível, eu acabo me tornando um produto comum. Só mais uma igreja, sou só mais um crente, sou só mais um membro, sou só qualquer um no meio de muitos. E é exatamente um fator que faz com que nós nos tornemos o produto daquilo que nos é confortável e previsível. Sabe qual? O medo de furar a bolha, o medo de sair das quatro paredes, o medo de bater no peito e dizer sou vida nova. Mas o que aconteceu ficou lá. Eu não estou mais no passado, eu estou no presente, apontando para o meu. Alguém pegou. Tome muito cuidado em conversar com alguém
que todas as vezes que vai conversar, 40% do tempo está relacionado ao que passou. Este tipo de gente é gente doente. Se você ficar 10 minutos com alguém e 5 minutos ele ficar falando do que era o passado, acredite, essa pessoa precisa de terapia urgente, precisa sentar com um profissional da área e tratar da psique urgente. Comece a andar com gente que olha e diz o seguinte: o que passou, passou. Eu não estou mais no meu passado, eu estou no presente, e no presente eu estou projetando o meu futuro. Eu não vou ficar exatamente no lugar que me é confortável, eu não vou ficar naquilo que é previsível, eu vou romper, e depois que eu romper, quem quiser me procurar no meu passado, que se vire. Eu estou no futuro, eu estou na frente, eu estou caminhando. O medo é exatamente o sentimento circunstancial com relação ao fato de que aquilo que era, ou que nesse momento ainda seja confortável, previsível, nos assegure. E por nos assegurar, a gente pensa: para que sair daqui para lá? Para que investir? Para que aplicar mais? Para que orar mais? Para que jejuar mais? Para que oração todo dia na igreja das 10h30 às 11h30? Para que ler tanto a Bíblia? Para que jejum de 24 horas? O pastor é doido, é maluco. Para que tudo isso? Exatamente por causa da dor da visão. Eu não estou brincando aqui de pastorear. Eu não vim fazer turismo em Bento Gonçalves. Eu vim para cá para colocar a marca de Deus sobre esta cidade. Então quero uma palavra. Eu não quero saber de gente medrosa e covarde. Por quê, pastor? Porque nem Deus se agrada disso. O que é que eu quero? Eu quero gente que no meio da batalha, no meio da dificuldade, olhe e diga: é para romper? Vamos romper. É para quebrar? Vamos quebrar. É para avançar? Vamos avançar. Maior é o que nos aguarda ali na frente. Agora pense comigo, o medo ele gera uma falsa segurança. Essa falsa segurança faz com que nós tenhamos uma preocupação. Pergunte qual? Será que se eu investir, será que se eu me aplicar, será que se eu me envolver mais, vai dar certo? Vai dar errado? E essas perguntas e esses questionamentos vão nos paralisando, Agora, eu preciso dizer uma coisa a vocês. O que nós não podemos ter nos nossos altares é gente carregado de incerteza. Todo homem, toda mulher que fizer uso do altar para os interlocutores, não pode passar incerteza. Por quê? Porque a incerteza de alguém que fala acaba sempre sendo ampliada por aquele que o escuta. Se eu não lhes passar a certeza daquilo que me move, vocês também estarão em um lugar inseguro. Algumas pessoas perguntam: por que ser tão incisivo? Por que querer tanto? Por que desejar tanto? Por que querer romper? Por que querer fazer mais? Por que se dedicar tanto? Porque eu tenho uma certeza que me move. Eu não vim para cá debaixo de incerteza. Eu tenho uma certeza que me move. Qual é a certeza? Eu não vim para cá para ser igual aos outros. Glória a Deus. Eu vou falar de novo porque teve gente que fez cara de Netflix. Eu não vim para cá para falar o que os outros falam, fazer culto como os outros fazem, pregar o que os outros pregam e ser pastor de uma igreja como os outros já são. Eu vim para cá imbuído de uma visão de Deus, com uma carta de alforria para libertar o cativo, para libertar o prisioneiro e para declarar o ano aceitável do Senhor. Samura Baixaia. Oh, glória! Agora pense comigo, por favor. Se a incerteza não pode morar na voz daquele que vos fala, isso tem que ter uma significância muito grande. Por que é um perigo? Porque uma vez que eu passo incerteza com base na visão que Deus me deu, a incerteza é como se fosse um fermento que estraga, vai rompendo, e ninguém quer estar em uma relação carregada de incerteza, porque toda incerteza gera insegurança. Eu não sei se o futuro é certo, pastor. Pois eu quero dizer a você, eu sei que é. Pastor, mas eu não sei se o futuro é seguro. Pois eu quero dizer a você,
eu sei que o que nos assegura é quem nos acompanha. E quem anda conosco disse: eu estarei convosco até a minha segurança não está no ponto de chegada. A minha segurança está em quem anda comigo, quem caminha comigo. Ele está comigo. Ele é a minha segurança. Eu não posso, apesar de nós termos níveis e convicções diferentes dentro da igreja, de gente que é mais comedido. Dá uma olhada para alguém, vê se não está do lado de alguém comedido. Pastor, o que é alguém comedido? É alguém que ele tem potencial para dizer glória a Deus, mas ele diz assim, glória a Deus. Ele não é gelado, ele é comedido. Eu sei que eu estou em um lugar em que existem pessoas com muita sinergia. Vê se não está sentado do lado de alguém sinérgico. Dá uma olhada aí. Não sabe também o que é, né? Interessante. Uma pessoa sinérgica tem o poder de efetuar sobre outras pessoas em outros lugares qualidade e amplitude que nem a outra pessoa sabia que tinha. Pessoa sinérgica é alguém que olha e diz assim pra ti: cara, se tu soubesse o potencial que tu tem, não é só pra tocar um violão. É potencial pra tu ser baixista, é potencial pra tu ser tecladista, é potencial até pra tu ser um maestro. Pastor, mas e aí? E aí que a relação entre comedidos e sinérgicos às vezes dá choque. Porque o comedido, ele é resguardado, ele tem uma certa cautela. O sinérgico não, vamos botar para quebrar, pastor, é para pintar, o que o senhor acha? Nós derrubar a parede em vez de pintar? Vamos derrubar e vamos ampliar. O sinérgico assim, o comedido não, pastor, cuida. Talvez na hora de pintar o senhor tenha que diminuir a quantidade da tinta, nós vamos gastar demais. Já o sinérgico não, vamos gastar, pastor, vamos botar para quebrar, não estamos nem aí. E aí, pastor, eu vou jogar fora o comedido, vou ficar com o sinérgico, vou jogar fora o sinérgico, vou ficar com o comedido? Nenhum dos dois. Porque os dois são importantes para a visão. E por que é que são importantes? Porque tanto um quanto o outro, na visão que Deus deu, sempre serão peças fundamentais. Agora, a questão lógica aqui é que nenhuma visão, e agora vai para a liderança desta igreja esta palavra, pode ser aguardada para então ser receptada, e uma vez receptada, depois de receptada, ser aceita, sem que antes você tenha aceitado a visão. Explico para não complicar. Deus me deu uma visão. De repente, eu quero que você acredite na visão que nem eu mesmo acredito. Aí eu passo para você o quê? Insegurança na minha fala, incerteza nas minhas atitudes. E o meu caráter começa a ser um caráter duvidoso. E por ser um caráter duvidoso, ninguém quer ter um líder que tenha um caráter duvidoso. Essa palavra é para a liderança no aspecto que pesa a relação dela no executamento de um projeto, no exercício de uma visão. Se Deus te deu uma visão, se Deus te deu algo para fazer, acredite no que Deus te entregou na tua mão. Porque a visão sempre vai requerer que alguém faça primeiro. Não entendi, pastor. Vou entender agora. Se a visão gera dores, se a visão tira as forças, isso é muito lógico. É porque alguém está se desenvolvendo nela e ao mesmo tempo se gastando por ela. Ou seja, alguém está se auto-investindo na visão. Aleluia. Esta visão precisa ser primeiro colocada em prática pela liderança. Pois é exatamente a liderança que precisa aceitar antes mesmo dos liderados. Eu preciso saber para onde eu estou indo. E sabendo para onde eu estou indo, eu preciso investir na visão que Deus me deu. Quer ver uma coisa? Se eu pegasse um livro agora, eu estudei antes um pouco de vir, eu estava lendo um livro, Os Outros Entre Nós, de Daniel Henke, um grande filósofo, teólogo e cientista. E analisando os outros entre nós, que são povos distintos no meio da Bíblia. Se eu trouxesse aquele livro e colocasse aqui, e levantasse ele, com certeza no final do culto alguém pediria o título e onde poderia comprar. Porque está na minha mão. Por que eu estou falando isso? Porque talvez se tivesse na tua mão ninguém ia querer comprar. Mas como está na minha mão, pela posição que eu ocupo e pelo que eu desenvolvo no reino de Deus, alguém olha e diz assim, ele tem para falar, ele tem para aplicar. E já que tem, mesmo que ele não diga o nome,
eu vou gravar e eu vou tentar procurar, porque só de ele possuir faz com que eu também deseje ter. Tu pegou? Vou dar uma de pregador itinerante agora. Pegou ou não pegou? A questão é esta: é saber que aquilo que eu acredito e que eu invisto fará outros acreditarem também na visão que Deus me deu. Agora, convenhamos, se não houver uma evidência desta visão, também não haverão pessoas que a sigam. Por quê? Porque normalmente nós temos uma habilidade de ser muito egoístas com relação a algumas coisas que Deus nos mostra. Guardar para nós nem sempre é a melhor aplicação da bula, meu filho. Existem visões que Deus nos dá para a vida singular e íntima, mas existem visões que Deus nos dá ou nos dará para aplicar no todo, no modelo geral. Porém, no aspecto que regimenta a igreja, a voz do líder é que influencia o povo. A visão dele só vai tomar o coração do povo quando tomar primeiro o seu. Nisto aqui mora uma chave fundamental. Quer ver uma coisa? Um dia Jesus disse o seguinte: onde estiver o coração do homem, ali também estará o seu tesouro. Tesouro, dentro do conceito do grego koiné, usado e aplicado por Cristo, é a mesma coisa que ouro, dinheiro, valor. O que é que Cristo estava querendo dizer com isso? Trocando por miúdos, que as pessoas que dizem carregar uma visão, mas o bolso dele não está imbuído de investir na visão, muito normalmente são pessoas que tentam financiar a sua visão para ostentá-la no futuro. Eu vou falar. Tem gente que diz: eu tenho uma visão, e a visão é essa, e ao invés de ser o primeiro a dizer, vou fazer isso para pôr em prática, ele pega e diz assim: senti que tem 10 aqui com tanto para me ajudar a botar essa visão em prática. Senti que tem 50 aqui que tem tanto para botar essa visão. Eu vim aqui, eu tenho vergonha nessa cara para falar o que eu vou falar. Eu vim aqui para falar a verdade, eu vou falar sem cortar volta. Se a visão que Deus me deu não fizer eu tirar de mim para investir na obra, então é uma visão pífia, utópica, mentirosa e enganadora. E esta palavra vai para quem quiser gostar ou não. Visão que Deus dá vai requerer daquele que recebeu sacrifício pessoal, disposição de investir. Eu gosto de gente que chega assim e diz assim: pastor, nós temos que fazer uma pintura da igreja. Os religiosos então que se cuidem, porque agora eu pego vocês. Pastor, nós temos que melhorar o templo, nós temos que comprar tal coisa, nós temos que melhorar o estacionamento. Aí tu olha pro nome assim dele na lista: ué, mas teu nome não está aqui como dizimista. Pastor, nós temos que fazer tal e tal coisa. Aí ele até é dizimista, mas aí quando tu vai falar: e aí, irmão, já que tu teve a visão, investe aí. Glória a Deus, vai embora agora, né? Aleluia, dá uma fugida, né? Você esquece dessas duas palavras quando aperta, né? O que eu estou querendo informar a vocês é que o meu bolso tem que ser suscetível à visão que Deus me deu. Aleluia! Algumas pessoas me julgavam porque todo mês eu comprava livro. Hoje eu compro pouco livro, pouquíssimos. Algumas pessoas me julgavam lá no início do meu ministério: compra tanto livro para aquele, porque eu tinha uma. Chegaram para mim um dia e disseram assim: fazer faculdade de teologia, vai fazer faculdade de direito, vai fazer faculdade de arquitetura. Meu pai chegou para mim e disse: eu te pago a faculdade de engenharia se tu quiser. Eu disse: não, Deus me deu uma visão e eu vou investir na visão que Deus me deu. Quero uma verdade? Pare de sentar numa cadeira acolchoada e dizer: Deus vai fazer. Não vai fazer enquanto não levantar dela e investir na visão que Deus já falou. Até eu gostei. Não posso querer que você entre no que eu mesmo não entrei. Essa anotação eu fiz para mim. Eu não posso querer que você acredite em algo que eu mesmo não acreditei. Compreende o peso disso aqui? Porque aí eu entendo quando alguém vem aqui e dá um anúncio: nós vamos ter um culto domingo, vai estar um pregador. Que é isso, meu irmão? Domingo, um poderosíssimo culto nessa igreja. Mudou a tonalidade, não mudou? Também muda o efeito.
Aleluia! A tonalidade mudará o efeito. Não entendi, pastor. Começa a se levantar da cama pela manhã e dizer: Deus me deu uma visão, eu não sou qualquer um. Hoje eu estou desempregado, mas eu já me vejo sendo um grande empresário dessa cidade. Hoje eu talvez não sou um pregador, não sou um músico, talvez ninguém nem me conhece, mas chegará o dia em que eu vou me levantar no poder do Espírito, pegar a palavra, abri-la e pregar, e Jesus batizar. Eu estou acreditando na visão. Deus da glória! Deus, aleluia! Glória a Deus! Geazi chegou um dia e disse assim: Eliseu, temos um problema. Fale, rapaz. Tem um exército aí fora e nos cercaram. Vão nos matar. Eliseu deu uma olhada. Ele deu uma olhada para o céu. E disse assim: abra os olhos do moço para que ele veja. Não pegou, né? Eu disse que eu ia imitar uns pregadores aqui. Eu tenho orado e tenho dito: Deus, eu já vi. Abra os olhos do Geazi que tem por aqui. Glória a Deus, eu já vi o que tu tem para nós nessa cidade. Então, por favor, abre os olhos deles para que eles entendam que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Nós temos uma visão. Só que tem um problema. Pergunte qual? Antes de aceitar a visão, nós sempre seremos desafiados a aceitar o líder. Ninguém consegue aceitar uma visão sem antes aceitar o líder que carrega ela. Não entendi, pastor. Eu sei que eu não sou fácil. Eu sei que tu está concordando por quê, Lázaro? Eu sei que eu tenho vários defeitos. Eu sou um ser humano. A minha humanidade às vezes grita. Mas uma verdade eu preciso lhes dizer. Eu não vim para cá. Eu e a minha família não largamos tudo o que tínhamos para estar aqui se não tivéssemos uma visão. Aleluia! Se não carregássemos uma visão. Vocês querem que eu explique para vocês um pouquinho dessa visão? Então, antes de aceitar ela, me aceite. Aleluia! Essa visão só vai fazer efeito na sua vida se você entender quem representa ela. Glória a Deus! Eu tenho uma visão, um terreno de 2.500 metros quadrados. Aleluia! Eu tenho uma visão, uma igreja com pelo menos 1.000 lugares para as pessoas se assentarem. Glória a Deus! Eu tenho uma visão, pelo menos 10 a 15 salas para que a gente possa dar aula para o primário até a 3ª ou 4ª série. Eu tenho uma visão de amplitude do reino de Deus sobre a cidade de Bento Gonçalves. Eu tenho uma visão. A visão de ver mulheres que estão aqui hoje, que ainda não se formaram na faculdade e vão estudar pedagogia, psicopedagogia, psicologia, para poder atender nas salas das nossas igrejas espalhadas em Bento Gonçalves, em Garibaldi, em Flores da Cunha. Se prepare, a visão não é pequena, a visão é grande, é grande, é grande. Que visão o senhor tem, pastor? A visão de nós fazermos batismos nessa cidade e ter que batizar em 2 turnos, porque não vamos dar conta de batizar 100 pessoas de manhã. Vamos ter que batizar 50 pela manhã e 50 à tarde. Eu vou falar, Jesus. Eu vim debaixo de uma visão e ela vai acontecer. Você querendo ou não? Você aceitando ou não? Deus vai cumprir. A visão, na maioria das vezes, parece loucura. E é muito normal nós queremos aplicar a visão no aspecto da nossa performance ou carisma. Porque aparentemente, quanto mais carismático e quanto melhor for a performance, melhor será aceita a visão. Só que quer uma verdade, sim ou não? Deus não é escravo do teu histórico. Ai, 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 ai. Eu vou falar, Jesus. Deus não está atrás de uma mesa sentado com uma caneta na mão, como alguém que fica no RH
olhando e observando os teus gestos, os teus hábitos, o que tu gosta, o que tu não gosta, o que tu faz, o que tu deixa de fazer, quais são as tuas aptidões ou não. Deus não está preocupado de que empresa tu veio antes, de que igreja tu veio antes, de onde tu surgiu, de onde tu saiu. Ele quer você para a visão, não pelo teu ontem, mas pelo teu amanhã, pelo que você será no futuro. Meu Deus do céu, é a visão que nos leva para um lugar em que de tempo em tempo insurge novas fases. Quer ver uma verdade? Quer? Na visão que Deus deu, este lugar ainda é bom até um tempo. Até um. Se você tem dificuldade de cumprimentar todo mundo nessa igreja hoje, já vai treinando. O Eliezer chegou um dia pra mim e disse assim: pai, eu quero esse tênis que tem uma rodinha atrás. Rapaz, se eu te der isso aqui, tu te arrebenta, cara. Sabe aqueles tênis que tem uma rodinha atrás, que as crianças vão correndo com ele? Compra um desse e já vai treinando, porque vai ter tanta gente para tu cumprimentar. Eu estou tentando falar da visão e tem crente sololoqueando, igual ventilador. Eu estou dizendo, coisa boa vem aí, vem aí. Você está sentado do lado de um futuro pastor auxiliar nessa cidade. Você está sentado do lado de um grande obreiro que será um grande pregador no futuro bem próximo. Você está próximo de uma mulher que quando for chamado o nome dela dirão: missionária tal, passe aqui e vem orar conosco. Deus vai cumprir o que nos prometeu. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quando a nuvem parava, o povo se reinventava. As leis eram alteradas ou melhoradas. Porque no aspecto da visão que Deus dera até chegar na terra de Canaã, cada vez que o povo parava, existia uma formatação das leis. Os 613 preceitos mosaicos nada mais são do que a representatividade do próprio Deus delegando para o povo o aspecto de que para cada pausa que se dá debaixo da obediência da visão que Ele deu, Ele tem uma nova direção para nos dar como orientação. Ô, cabeça de pregador é coisa doida, irmão. Nós precisamos aprender que muitas vezes usar as mesmas ferramentas para aplicar a visão sem renová-las acabará com a obra e a visão será prejudicada. Provo. Eliseu, o lugar em que estamos diante de ti está estreito. Vinde, vamos até o Jordão, e diante dele, vamos arrancar de lá cada um para si uma viga, e vamos ampliar a visão. Alguém foi com um machado emprestado, e até um tempo o machado deu certo, mas esqueceram que eles eram filhos dos profetas. E quando eu sou filho de profeta, não tenho habilidade para lidar com fio de ferramenta. Eu preciso ter alguém que afie a ferramenta. Eu preciso trazer alguém de uma tribo específica para afiar a ferramenta. E uma vez afiada a ferramenta, eu posso continuar o meu trabalho e ele terá sucesso. Ai. Obrigado, Jesus. Agora, se eu não afio, ao invés de eu cortar, eu machuco a árvore. Ao invés de eu tirar o tronco, tirar a viga, eu vou ferir as minhas mãos. E ao invés de tirar o tronco, tirar a viga, eu coloco em risco quem estiver próximo. Porque de tanto fazer força com a ferramenta embotada, pode ser que o ferro se solte. E se soltando o ferro, alguém possa acabar morrendo ali na frente. Não entendi, vai entender agora. Pode até usar as mesmas ferramentas, mas renove elas no poder de afiá-las diante de quem tem autoridade para isso. Eu estou caminhando para encerrar. Se você olhar para o seu histórico, muito provavelmente acabará enxergando o seu futuro. Pastor, como o senhor consegue provar isso para nós?
Deus não é refém da história de ninguém. Moisés, ao chegar diante de Deus, disse que era um homem de língua pesada. Lá na frente, ele fere a rocha, quando era para só ter tocado. E logo em seguida, as mãos se tornam pesadas. Não era só a língua que era pesada, a mão também era pesada. Deus, lá atrás, não considerou as mãos, que lá na frente seriam pesadas. Por quê, pastor? Porque língua pesada, mão pesada, independente do que era o peso no corpo de Moisés, nada seria suficiente para Deus olhar para ele e dizer: tá bom, já que esses são os teus defeitos, então eu não te quero mais. Porque pastor, que falar dos meus defeitos para Deus não vai convencê-lo de que ele não precisa de mim para a obra, porque Deus não é refém da tua história. Deus já te viu no teu futuro. Deus já sabe quem você será amanhã, na visão que Ele tem para esta cidade. E como é que eu vejo o meu futuro olhando o meu histórico? Com base nas guerras que você venceu. Aleluia! Termino aqui porque vocês já enjoaram de me ouvir. Isso vai trazer para todos nós uma consciência. A consciência de que se revela sobre nós, a partir dos nossos desafios, a nossa capacidade de avanço. Como assim, pastor? Quando você olha para o livro dos juízes de Israel, dos 7 que tiveram, um deles é totalmente aquém dos demais. O nome dele é Sansão. Foi levantado para destruir, sabe quem? Os filisteus. Quando você ouve a palavra filisteu, ou a título de introdução, a palavra filisteu, você imagina que era um povo só de uma cidade só. Você se engana. Porque o povo da Filístia, o povo filisteu, era composto de Asdod, Asquelon, Gate, Eglon e Gaza. Eram 5 cidades. Não entendi, pastor? Adoradores de um Deus chamado Dagon. Não entendi, pastor? Vai compreender agora. Empreste-me, por favor, o teu QI e assimile ele ao que eu vou falar agora. Se são 5 violentas cidades, com um povo de uma etnia totalmente aversa da vontade de Deus e terrivelmente levantada como inimigo do povo de Deus, contra um homem, eu pergunto e você responde: o nível da batalha é alto ou é baixo? Alto ou baixo? Antes de você querer saber quem é Sansão, procure descobrir quem é Dagon. Ai, ai, ai. Por quê, pastor? Porque o nível do inimigo e do desafio que nós enfrentamos revela o nível em que Deus nos colocará dentro desta cidade. Vou falar de novo. Antes de descobrir quem é Sansão, procure saber quem é Dagon. Por quê? Porque o tamanho do inimigo revela o tamanho da unção que nós recebemos. Tem gente muito preocupado com a unção, e até dá uns terra. Mas mais preocupado do que com a unção, eu estou com a missão que Deus me deu. Glória a Deus! Por quê? Porque a missão que Deus me deu, uma vez obedecida pela minha pessoa, no aspecto de me submeter a ela, vai desenvolvendo sobre mim os níveis da unção que vão se revelando sobre mim no caminho. Isso não é para qualquer cabeça. Então eu vou repetir. Olha o tamanho do teu inimigo. Olha o tamanho do teu desafio. Pastor, vou tremer, vou temer, vou bater em retirada. Não. Olhou, olhei. Mirou, mirei. Acredite, a unção que você vai receber até chegar lá, derrubar esse gigante, é uma unção muito maior do que o nível do desafio em que você se encontra. Você precisa desenvolver uma arte para que o preço da visão não gere em você o custeio e a desistência. Qual? A arte do não saber. Por que a arte do não saber? Porque todas as vezes que você desenvolver essa arte, isso vai trazer a você o poder de olhar para as coisas com uma nova ótica. Aleluia!
Não entendi, pastor. Eu tenho um livro na minha casa que eu já li ele mais de 14 vezes. E de tempo em tempo, em ciclos da minha vida, eu pego aquele livro e eu leio ele de novo. Por quê? Porque eu nunca sei tudo. Aleluia. Eu sento no sofá da minha sala e eu folheio aquele livro. Eu levo ele para o meu quarto e eu folheio aquele livro. As crianças estão brincando, eu vou para a área, eu folheio aquele livro. Pastor, mas tu já sabe de cor e salteado. Eu não sei. E cada vez que eu vejo isso acontecer na minha vida, eu percebo que novas coisas vão se revelando. Aleluia. Tenha humildade para ouvir pessoas falando de coisas que você é expert na área. Mas a humildade é que vai te fazer aprender coisas novas que você talvez nunca tinha aprendido. Aleluia. A própria humildade em si, de você sentar e ouvir alguém que tem menos conhecimento do que você, essa humildade de sentar e ouvi-lo, já vai desenvolver em você um espírito nobre. Tu pode não aprender com o que eu falo, porque sabe mais do que eu, mas o fato de você estar sentado para me ouvir sendo humilde, já desenvolveu em você nobreza. A arte do não saber. A visão não exige só a humildade da arte de dizer que não se sabe tudo. Ela também existe para que nós possamos desenvolver com base nela o comprometimento que um paraquedista tem com relação ao seu salto. O paraquedista, quando vai saltar de dentro de um avião, ele tem uma certeza: ele vai chegar no objetivo dele. Ele vai chegar aonde ele mirou. O comprometimento está relacionado exatamente a uma pergunta. Qual, pastor? Eu tenho certeza? Eu tenho convicção de onde eu quero chegar? Tenho. Então, se eu tenho, eu vou chegar. Então, se eu tenho, amanhã eu estou lá. Agora, quando, pois, a gente descobre se a visão é real ou é um conto de fadas? Quer que eu conte uma história para você e encerrar agora? Fique de pé. Um pai, entrelaçado com muitos afazeres, de muitas viagens que o mesmo fazia, chegou em casa um dia, recebeu uma ligação, e nessa ligação foi chamado para uma viagem de emergência relacionada ao seu trabalho. Foi para o quarto e foi arrumar as malas. Enquanto ele arruma as malas, a sua filha, 6 anos de idade, entra a porta dentro. Ele diz assim: pai, o senhor vai viajar de novo? Ele olha e diz: sim, minha filha. O pai vai. Ela olhou e disse assim: papai, e se eu obedecer mais, o senhor fica? Se eu comer menos bala e pirulito, o senhor fica com a gente em casa? O que você acha que esse pai fez? Em suma, pela sua consciência sentimental, deve ter imaginado que ele cedeu ao desejo da filha. Porém, ele olhou para a filha e disse: não, minha filha, o pai tem que estar lá. Porque antes do pai ser quem o pai se tornou, o pai já sabia onde chegaria. E eu também sabia, minha filha, que isso me custaria alguns dias sem ter a tua presença para almoçar comigo. Eu sabia que isso me custaria alguns finais de semana fora de casa. Eu sabia o preço que me custaria a visão que Deus me deu. Quando é que eu descubro se o que Deus me deu é uma visão ou é uma utopia? Quando eu percebo os sacrifícios que eu estou disposto a fazer por ela. Aleluia. Eu encerro com os conselhos do homem que para mim hoje é o maior pregador da atualidade, Reverendo Bispo T.D. Jakes, consolando seu filho na fé, pelo árduo trabalho de liderar uma igreja. Ele disse: liderar não é fácil, liderar é difícil. E toda visão que Deus lhe der vai fazer você ser forçado a tirar dinheiro da tua família para investir na igreja, para investir na visão. Você vai se arriscar a assumir pagamentos de dívidas que você não sabe quem fez e também não sabe de onde vai tirar o dinheiro para pagá-las. Você vai sacrificar o tempo de estar com a sua família para estar dentro da igreja. Você vai precisar ser forte e pregar para os outros que vai dar certo para eles quando na tua vida está dando tudo errado. Meu filho, você vai ser traído pelas pessoas que você mais ajudou. A visão vai te custar o abandono de pessoas que olharam nos teus olhos e juraram para você: eu nunca vou te deixar para trás. A visão, o ardor dela, vai fazer com que pessoas te deixem e te desrespeitem, porque foram envenenadas por outras pessoas. Nono conselho de T.D. Jakes para o seu filho na fé: você vai ver pessoas falsas na tua frente te chamarem de pai e por trás te desrespeitarem como se você fosse um bandido. Algumas pessoas vão interpretar mal as tuas pregações e vão sair dizendo: foi uma indireta. Você vai ver pessoas desrespeitarem a tua esposa e a tua família
e não vai poder defendê-los. Você vai ver pessoas questionando a proveniência de um carro novo, de uma casa nova e de um terreno, alegando que tu está desviando fundos da igreja, sem saber que deveriam se alegrar, porque a unção que tu carrega é a unção que eles também estão comendo à mesa. Aleluia! Algumas pessoas, quando saírem de lá, debaixo da tua visão, vão contar histórias mentirosas a teu respeito. Outras, que você deu oportunidade, quebrou a pata, colocou no colo e até botou dormir dentro da tua casa. Na primeira oportunidade, vão te afrontar e vão dizer que a tua visão não é a visão de Deus. Algumas delas que você formou vão fazer reuniões por trás de você, entre mentes, vão olhar as tuas mensagens pregadas e vão pegar as mensagens deles e comparar com as tuas, dizendo: preguei mais do que ele. Algumas pessoas vão achar que você está desviado e que tu perdeu o foco. Outras vão achar que são mais espirituais do que você e que tem mais conhecimento do que o que você tem. Algumas pessoas, meu filho, vão influenciar negativamente outras pessoas com relação à tua personalidade. Ele é bravo demais, ele é calmo demais, ele não serve para ser pastor. Outros vão ser tão ingratos que não vão reconhecer até mesmo um prato de comida que tu deste a eles. Que dirá as oportunidades que tu deu a eles? Mas uns que vão gerar dor em você, meu filho, são aqueles que vão querer dividir a igreja, que vão querer vir de algum lugar com uma visão diferente e aplicar essa visão, sendo que a tua já está sendo executada, gerando nela uma divisão. Uns vão faltar com respeito, vão criar confusões e problemas e ainda te colocarem como culpado da história e eles como se fosse a vítima, agindo como víboras peçonhentas. Meu filho, Steven Furtick, liderar e botar a visão em prática não é fácil, dói, e este é o preço. O ser humano mais isolado e mais solitário dentro de um ambiente religioso tem título. Quer saber? Pastor. Quer mais? O mais apontado e o mais julgado é o pastor. Vocês podem comprar um carro novo, ninguém vai lhes apontar. Se eu chegar com um carro novo amanhã aqui, vão dizer que eu estou roubando. Vocês podem sair para viajar com as suas famílias. Se eu sair para viajar com a minha, como que um pastor tira férias? Como que um pastor desse sai para passear? Se o teu filho errar na igreja e caminhar e fazer a bagunça que quiser aqui, ninguém vai falar nada. Mas experimenta a Kézia ou Eliezer caminhar aqui. Olha o filho do pastor, olha a filha do pastor. Por que não está de terno e gravata? Porque meus filhos não são pastorizinhos, eles são crianças. O Eliezer é um pré-adolescente. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Antes de aceitar a visão, aceite a minha liderança. Eu não sou nenhum ditador, mas eu preciso lhe lembrar: você não vai poder comer do melhor desta terra se não aceitar a visão que Deus me deu para aplicar nessa cidade. Há pessoas que estão aqui e que, se eu chegar mais duro e cobrar na personalidade de um líder que ele é, na personalidade de um obreiro, de uma obreira que ela é, ele quer sair da igreja na hora. Por quê? Porque ele não entende que quem é cobrado é porque tem potencial. Se não tivesse potencial, morra na vida que está. 3 dormiram. Jesus chegou, olhou para Pedro e disse assim: não vai acordar, rapaz? Tá, mas tá os 2 dormindo aqui. Minha cobrança é para ti. Por quê? Porque eles não vão ser pastor da igreja, tu vai. Não quer ser cobrado? Mas não espere a glória da coroação. Não aceita o juízo e a cobrança e a repreensão para que tu avance. Não tem problema, está tudo bem. Mas não queira estar em um lugar, em um ambiente de glória, em um ambiente de honra, se você não aceitou a cobrança e a retaliação atrás. Bispo T.D. Jakes, ao consolar o seu filho espiritual, pastor Steven Furtick, das lutas do ministério e da visão relacionada ao preço que ela tem. Que Deus faça isso aqui virar um livro. Glória a Deus.
E que virando um livro você possa tê-lo de graça para botar na cabeceira da tua cama e entender, esta aqui é a visão que Deus tem para a nossa cidade. Esta aqui é a visão que Deus tem para a nossa cidade. Agora eu oro. Feche os olhos.